na TV está no ar. Confira os destaques desta edição. Tribunal de Contas do Estado adere à ação nacional para garantir água potável e saneamento em escolas públicas. Trazer a qualidade de vida não só para a população sergipana, mas principalmente para aqueles pequenos que estudam na escola pública de Sergipe. Corte de Contas sergipana alerta 21 municípios sobre o risco de perderem parte dos recursos do Fundeb por falta de regularização. TCE de Sergipe integra debate sobre o papel do controle externo na proteção do meio ambiente durante evento no estado do Amazonas. Zelo ao erário. Conselheiros do TCE julgam os últimos processos do mês de maio nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Diálogo Cidadão, a presidente do Acalanto Sergipe conversa com o jornalista Carlos França sobre a atuação do grupo na inclusão de crianças em famílias por meio de adoção legal e consciente. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já está no ar. Cerca de 647 mil alunos no Brasil estudam em escolas sem água potável. Em Sergipe, unidades educacionais serão fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado em ação nacional no mês de junho. A iniciativa busca confirmar a realidade apontada pelo censo escolar e cobrar melhorias na infraestrutura das escolas públicas. A reportagem é de Juliane Balbino e Mica Neto. O trabalho de fiscalização da disponibilidade de água potável e saneamento básico nas escolas públicas do país faz parte de uma força-tarefa nacional coordenada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, pelo Instituto Rui Barbosa, pelo Conselho Nacional do Ministério Público e Ministério Público do Estado de Alagoas. Aqui em Sergipe, as fiscalizações serão conduzidas pelo Tribunal de Contas por meio da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços do TCE, a DECELS, em parceria com o Ministério Público Estadual. Os trabalhos tiveram início nesta segunda-feira e seguem até a próxima sexta-feira, dia 6. Nós vamos visitar 30 escolas em 4 municípios, escolas onde foi identificada que a água fornecida aos alunos não é água de qualidade, não é água potável. Então nós vamos nesses 4 municípios coletar essa água, trazer para um teste aqui no LACEN para verificar, constatar realmente se tem algum problema na água, e também vamos aproveitar para ver as demais condições de saneamento, se tem rede de esgoto, a caixa d'água, verificar a questão da cozinha, dos banheiros, como é que está toda essa parte de infraestrutura relativa ao saneamento nas escolas. Depois disso, nós vamos emitir um relatório e, se for necessário, convocar os prefeitos para talvez um termo de ajustamento de gestão para resolver os problemas identificados. Ao falar sobre o impacto desse trabalho, que visa garantir serviços básicos aos estudantes da rede pública, o Procurador-Geral de Justiça, Nilzi Soares, destacou a união de esforços entre os órgãos de controle. Estamos todos felizes aqui com a presença da presidente Suzana, da Administração Superior do Ministério Público, do colega Fausto, que encabeçou essa iniciativa no âmbito local, e estamos entusiasmados para levar essa iniciativa até a todas as providências para produzir os resultados que a sociedade possa constatar. A falta de água potável e saneamento básico nas escolas compromete diretamente a saúde e o desempenho escolar dos estudantes. De acordo com dados do Instituto Trata Brasil, estudantes que não têm acesso a esses serviços chegam a apresentar, em média, um atraso escolar de quase 2 anos. Além disso, a falta desses serviços essenciais favorece o surgimento de doenças, o que resulta em mais faltas e prejudica o rendimento escolar. O que nós observamos hoje é o Ministério Público de Sergipe, trabalhando juntamente com o Tribunal de Contas do Estado, em prol de que esses direitos básicos sejam garantidos. E é preciso que o administrador público, lá na ponta, em todos os municípios, garanta aos alunos esse direito básico. Tem essa sensibilidade de garantir aos seus alunos acesso à água potável, acesso à água e acesso a banheiro e a saneamento básico nas escolas. A presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, também destacou a importância
importância da atuação conjunta e falou sobre as expectativas sobre os resultados da iniciativa. Com certeza, a parceria vai ser uma parceria de sucesso. Eu digo que nós não vamos ganhar nenhum dia, vamos ganhar realmente mostrando que, como agentes públicos, nós procuramos trazer a qualidade de vida, não só para a população sergipana, mas principalmente para aqueles pequenos que estudam na escola pública de Sergipe. E ainda sobre educação, municípios sergipanos correm risco de perder recursos do Fundeb por falhas no cumprimento de exigências federais. O TCE vai monitorar de perto a situação para garantir que os gestores adotem providências necessárias. A proposta foi feita pelo conselheiro Flávio Conceição durante a sessão plenária e aprovada por unanimidade pelo colegiado. Ao todo, 21 municípios sergipanos ainda apresentam pendências que impedem a habilitação à complementação VAT, o valor anual total por aluno do Fundeb. O prazo para regularização termina no próximo dia 31 de agosto. As perdas em caso de não regularização podem chegar a 10,5% da receita total do Fundeb. E os conselheiros do TCE julgaram os últimos processos do mês de maio nas sessões das câmaras e do Pleno. Confira o balanço da semana. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 27 processos. Participaram da sessão os conselheiros Ulisses Andrade e Angélica Guimarães, o conselheiro substituto Francisco Evanildo e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, relatórios de inspeção e aposentadorias por tempo de contribuição. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 19 processos. Participaram da sessão os conselheiros substitutos Francisco Evanildo e Alexandre Lessa e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, aposentadorias por invalidez e por tempo de contribuição, recurso de reconsideração e auto de infração. Na sessão plenária, que foi presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, o colegiado realizou 25 julgamentos entre processos e protocolos. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas, recursos de reconsideração e representações. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. O Tribunal de Contas de Sergipe teve papel ativo durante o Congresso Nacional sobre Sustentabilidade Global, realizado no estado do Amazonas. Durante o evento, a Corte Sergipana apresentou ações desenvolvidas para o fortalecimento de políticas públicas ambientais. O evento, promovido pelo Tribunal de Contas do Amazonas, em parceria com o Instituto Rui Barbosa, discutiu os principais desafios e oportunidades da sustentabilidade global e destacou o papel das políticas públicas no enfrentamento das questões ambientais. A presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, participou da abertura do evento e representou o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, do qual é vice-presidente. Além disso, o auditor de controle externo, Diogo Camilo, e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes, apresentaram o artigo científico Iniciativas Sustentáveis dos Tribunais de Contas do Brasil, Políticas, Programas e Ações de Governança Ambiental. O estudo destacou as ações que vêm sendo desenvolvidas aqui em Sergipe, como as auditorias em resíduos sólidos, que avaliam a efetividade das políticas públicas voltadas à gestão do lixo e à proteção ambiental. O conselheiro José Carlos Felizola e o conselheiro substituto Rafael Fonseca também representaram Sergipe no Congresso. A seguir, a adoção legal e consciente é o tema da semana do quadro Diálogo Cidadão. A presidente do Grupo Acalanto Sergipe é a convidada do jornalista Carlos França. É depois do intervalo TCE na TV. Volta já! Olá, eu sou Magna Santana, da Fã FM. Minha pergunta para a coletiva de imprensa é a seguinte: como o Tribunal de Contas prioriza as auditorias em diferentes órgãos e entidades públicas? Olá, Magna. Respondendo a sua pergunta, as prioridades de auditoria no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe são definidas no PAA, Plano de Auditoria Anual. Este documento é estabelecido a cada ano, com a participação da equipe técnica e aprovado no colegiado. Neste documento, as áreas são selecionadas com base em critérios técnicos, levando em conta a quantidade de recursos alocados, a relevância e o risco de cada área. Outras fiscalizações podem ser realizadas, desde que devidamente motivadas em cada coordenadoria técnica.
quadro Diálogo Cidadão traz hoje a entrevista com Marlisete Maldonado, presidente do grupo Acalanto Sergipe. A associação sem fins lucrativos promove o direito à convivência familiar para crianças e adolescentes por meio da adoção. Com participação de pais adotivos, pretendentes e especialistas, o Acalanto oferece apoio e informações essenciais para fortalecer o processo de adoção no estado. Acompanhe. O Diálogo Cidadão de hoje vai conversar com a doutora Marlisete Maldonado Vargas, que é psicoterapeuta e presidente do Grupo de Apoio Acalanto. O Grupo Acalanto é uma associação sem fins lucrativos, sediada em Aracaju, dedicada a promover o direito da criança e do adolescente à convivência familiar por meio da adoção. A doutora Marlisete pode ser chamada também como Marlis. É assim que as pessoas mais próximas a ela chamam, né, doutora? Pois não, pode me chamar de Marlis. Doutora, eu acho que esse tema é um dos temas mais importantes que existe, né? A adoção, a senhora não acha? Bom, eu estou nessa militância, estudando esse tema como pesquisadora desde 93, né? E foi lá que eu descobri, assim, a dificuldade naquela época de encontrar famílias para crianças maiores, né? Por isso que eu fiz uma pesquisa lá em 94, 98, sobre adoção tardia. Publiquei um livro e desde então eu nunca parei de me preocupar que a garantia do direito constitucional, que está também no artigo 227, né? A prioridade absoluta para as crianças e adolescentes, muitas vezes ela não é cumprida pelo sistema de garantia de direitos. Pronto. Agora, como surgiu essa associação? A associação, na verdade, é um grupo de apoio à adoção. O projeto Acalanto Sergipe se inspirou em outros projetos Acalantos, né, no país. Então, o nosso não é o primeiro, né? Não, o primeiro foi em São Paulo, que foi criado eu me lembro que eu estive lá na inauguração, eu acho que foi em 95, 96, em Barueri, com uma família muito grande de adotivos. Meados da década de 90. Depois foi para Natal, e de Natal que as pessoas que já, né, advogados, pessoas experts, né, de como montar um grupo de apoio, foram os inspiradores para o grupo de 3 famílias, de 3 casais que fundaram o Acalanto em 2015. Aqui. Então vai fazer 10 anos no dia 29. Nosso. O nosso. Mas a senhora então já estava envolvida com esse projeto antes? Não, muito antes de vir para cá. Porque eu sou gaúcha, morei em São Paulo muito tempo e depois eu vim para cá tem 20 anos. Certo. E eu estive tentando, porque eu nunca me inseri em grupos de apoio à adoção antes, por conta da minha carreira acadêmica, profissional. Depois que eu me aposentei, então tem pouco tempo que eu estou no Acalanto, né, como vice-presidente e como presidente, tem 5 anos, e o Acalanto já vai fazer 10 anos em agosto. O que a gente trabalha prioritariamente? Quando se fala grupo de apoio à adoção, as pessoas pensam que a gente fica incentivando a adoção. Não. A gente trabalha para que toda criança que está sem família possa ter uma família preparada, uma família amorosa, que o vínculo afetivo é mais importante que o vínculo biológico, tá? Então, muitas crianças, muitos adolescentes que estão hoje acolhidos, e no estado nós já temos 338, deixa eu colar, 338 crianças na escola hoje não podia não, viu? Mas aqui acolhidas. Tá certo. Então, dessas 338 crianças, apenas 10%, né, um pouco mais de 38 estão disponíveis para adoção. Então vejam, por que essas crianças estão acolhidas? Porque os vínculos familiares se romperam de alguma maneira, né? Então, assim, a gente trabalha oferecendo para essas crianças e adolescentes oportunidades de ter um bolo de aniversário. Todas as crianças do estado, a gente oferece um bolo de aniversário, uma decoração bacana. Nós temos padrinhos que pagam esses bolos. A gente tem a Rede Acalanto também, que oferece, né, psicólogo, psicoterapia, exames que são
muito demorados pela rede pública. A gente tem pessoas que bancam esses exames, temos profissionais que são voluntários também, que atendem gratuitamente. Então, o nosso volume de trabalho maior hoje não é na adoção, mas na assistência que falta muitas vezes pelo sistema, né, de garantias de direitos, falta para essas crianças. Agora vejam, 338 crianças acolhidas é um número grande e nós temos, por exemplo, isso é um dado que a gente tem, sistema de acolhimento, uma casa de acolhimento, uma instituição que poderia abrigar no máximo 20 crianças, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não podemos mais ter locais com mais de 20 crianças, tá? Nós temos 41 hoje num lugar, tá? Então, há um afogamento nesse sentido e há uma dificuldade de agilização nesses processos. Então, a gente está aqui também para trabalhar com isso, para trabalhar na visibilidade, dar visibilidade a esses adolescentes, e a maioria que está disponível para adoção hoje são adolescentes. Doutora Mari, é uma coisa que me preocupa. Eu não sou especialista, a senhora é, mas, por exemplo, a criança, a família quer geralmente adotar uma criança, vai nascer uma criança, a mãe não pode criar, você quer, ela vai lá e pega. E o adolescente, como é que fica nessa situação? Então, o senhor falou uma coisa muito interessante, que eu dei uma entrevista no ano passado, sobre uma estatística que surgiu aqui sobre as devoluções da adoção. Primeiro que a gente não devolve depois, porque a adoção é irrevogável. Mas é no estágio de convivência... Porque adotado não é lá pegar e vou levar para casa, não é assim. Então... A maioria, ou quase todas as devoluções que ocorreram, segundo aquelas estatísticas do CNJ, foram de adoções que a gente chama por intuito persona. Adoções que vai lá, pega a criança que a mãe quer dar e depois de um tempo que está o vínculo, vou lá para regularizar. Às vezes demoram muito tempo e às vezes algum problema que ocorra, por exemplo, não é um bebezinho, mas é uma criança maior que ficou lá criando, não se fala, é um termo muito, muito pejorativo, mas devolve e aí é uma questão muito séria, porque se a família, se o pretendente vai pelo cadastro, está regularizado, é preparado, isso tem muito menos chance de ocorrer. E a pesquisa que eles fizeram lá no CNJ demonstra também que nas cidades, nos locais onde tem grupos de apoio e adoção atuando, essa questão da devolução, ela é muito menor. Onde tem os acalantos da vida, né? Os acalantos da vida. Nós temos hoje mais de 200 grupos de apoio e adoção pelo país, tá? Só em Pernambuco tem uns 8 ou 10, né? Bastante, tem muitos lá. Então, assim, aqui a gente demorou muito para ter um grupo de apoio e adoção. Então, Célia Vieira, junto com mais duas famílias, foram pessoas, assim, fundamentais nesse processo de já nascer regularizado, já nascer com estatuto, já ter toda uma legitimidade jurídica. Nós hoje temos utilidade pública estadual e municipal. Então, temos utilidade pública, o título, e todos que trabalham no Acalanto, eu sou associada, eu pago a minha associação, então todos nós trabalhamos voluntariamente. São profissionais de todas as áreas, que de atenção à família e à criança, pedagogo, assistente social, psicólogo. Então, a gente é voluntário, tá? Às vezes temos... Ou seja, não ganha nada. A gente paga a associação. Porque para ser da diretoria tem que pagar a associação. Mas é uma coisa que a gente faz com muito prazer. Quando a gente vê o sorriso de uma criança, quando ela diz assim, olha, eu nunca pensei que aniversário fosse só em novela. E hoje eu estou recebendo a minha festa de aniversário no dia do meu aniversário, com o tema que eu escolhi. Então, isso é muito gratificante. Ela se sente amada, né, doutora? Se sente pessoa, porque às vezes ela nem é vista como, assim, criança que precisa, entender da sua singularidade, da sua individualidade. Agora, no caso do adolescente,
É ele que procura o acalanto ou é alguém que vai levar? Gente, nós não temos contato direto com o acalanto. O acalanto não tem contato direto com essas crianças. Os bolos de aniversário que a gente dá, a gente pede para as gestoras, para as coordenadoras dos abrigos, a idade das crianças, o tema que ela quer, a gente contrata uma confeiteira e vão entregar lá. Certo. Se a pessoa quer, olha, eu quero ser voluntária, mas eu quero ir lá no abrigo, não, a gente não tem, a gente até desencoraja qualquer tipo desse acesso, porque lá as crianças são protegidas, né? Só vai visitar quando há autorização judicial. Certo. Então, a gente não tem esse contato. Da mesma forma, a gente tem um programa muito bacana da entrega segura para mulheres que pretendem entregar os seus filhos para adoção. Certo. A gente trabalha com os profissionais que atendem, trabalha na conscientização, na desmistificação do mito do amor materno, que toda mãe, né, ama, né, incondicionalmente. A gente está vendo que as crianças que são entregues ou que são abandonadas ou que têm algum problema na família, elas não foram adotadas, porque todos nós temos que ser adotados, tanto a biológico quanto, né, o adotivo. Porque se a gente não é adotado pelos nossos pais, a gente acaba, de alguma maneira, em algum momento, sendo abandonado. Porque nós nos sentimos um incômodo para aqueles pais, né? E hoje, quais são os maiores desafios que o Acalanto enfrenta? Eu digo Acalanto, eu falo a senhora e todos aqueles que participam. Sim, claro. Eu estou aqui em nome de todo o grupo de voluntários do Acalanto e eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Isso. Quais são os maiores desafios encontrados hoje? Olha, eu vou falar uma coisa que o maior desafio é a burocracia. Por exemplo, não sei se é a burocracia que citamos, a gente tem essa possibilidade da rede Acalanto de dar atendimento para crianças e adolescentes. Todos precisam de ser atendidos, de trabalhar o seu emocional, de romper os vínculos, de fazer o luto, de ser preparado para uma nova família. Precisa de um trabalho psicológico, pedagógico. Todos eles têm problemas de aprendizagem. Nós temos um grupo de psicopedagogas. Precisam muitas vezes de especialistas e aqui em Aracaju foi barrado. Desde o ano passado, que a gente interrompeu atendimentos por questões burocráticas. E até hoje, nós estamos em final de maio, muitas crianças que poderiam ser atendidas não estão conseguindo esse atendimento. Por causa da burocracia. Pelas questões, porque não pode isso, tem que ter aquele documento assim, tem que ser aquilo. A gente já solicitou várias audiências, a gente não teve retorno, a gente, né, tem um apoio muito grande da CIG, que é a Coordenadoria da Infância e Juventude, doutora Iraci Mangueira, maravilhosa. A gente tem muito apoio do Ministério Público, doutora Maria Lilian, doutora Thalita, que é da Cunegundes, que é do CAOP. Esteve aqui com a gente. A doutora Thalita, elas são maravilhosas, a gente sempre trabalhou em conjunto, a gente vai no Natal, a gente colhe presentes, a gente faz uma atividade, a gente está sempre disponível para atender dessa forma. Mas a gente está encontrando barreiras, então a maior dificuldade e também a questão dos voluntários. A gente tem poucos voluntários hoje que consigam fazer essa doação de tempo semanal para tocar as atividades que a gente tem. Mas se alguém está em casa, Marisete, mas eu gostaria de colaborar, como é que essa pessoa pode fazer? Então, eu tive recebido no ano passado, né, recebi no ano passado, por meio do Acalanto, claro, várias pessoas se candidatando para voluntários. Como é que faz? Entra no nosso site, acalantosergipe.org.br ou entra no nosso Instagram, Acalanto Sergipe, e lá vem, eu quero, né, conhecer mais sobre isso. Entra no link e lá tem o formulário. Eu quero adotar, eu quero, né, entregar para adoção e eu quero ser voluntário. Então, preencha um cadastro, coloca seus dados e será chamado para uma entrevista para a gente, né, conhecer a pessoa e ver a disponibilidade, a motivação dela para ser voluntária. Isso aplica-se também àquela loja de doces, àquela panificação, que diz assim, mas eu queria colaborar numa festinha, faz a mesma coisa. Também, que pode ser. E é bem-vinda. Voluntário para trabalho, voluntários a gente
tem, né, uma rede de empresas parceiras, de parceiros que é simples, é doar um bolo. A gente teve uma festa dos 9 anos do Acalanto ano passado e a gente conseguiu muita adesão, né, das empresas. Mas eu acho que falta mais conscientização ainda. Não é para o Acalanto, é para a comunidade, é para a sociedade, mas principalmente para as crianças e adolescentes que estão em sistema de acolhimento. Para fazer um mundo melhor, né, doutora? Com certeza. Muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Parabéns pelo trabalho que a senhora realiza, a senhora, todos os outros voluntários, porque se a gente quer fazer um mundo melhor, vamos cuidar desse pessoal primeiro, né, para que a gente possa fazer isso. A gente sempre fala que é o futuro, né, que a gente precisa estar cuidando hoje, não é para amanhã. E as crianças, elas têm que viver o hoje, não ficar lá à espera indefinida por uma solução. Com certeza. Muito obrigado, viu? Obrigada eu. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.